Olá, queridos, a paz do Senhor. Quero compartilhar o texto da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo de número 6, quando diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai. Queridos, Isaías ele está vivendo um momento conturbado, muito difícil em sua vida, pois ele perde o rei Uzias, que é também o seu primo. E com o coração partido, ele entra no templo, e mesmo assim, nesse instante difícil da sua vida, ele pôde contemplar o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isso significa dizer que o nosso Deus, ele continua no trono, tendo domínio, controle de toda a situação, mesmo no momento difícil. Nós também precisamos entender que mesmo em um tempo de crise, de pandemia, de isolamento social, de dúvidas, de tantas coisas que vêm à nossa mente nesses dias, o nosso Deus continua sendo o mesmo, ou seja, ele continua no controle. Na visão de Isaías também, ele vê vários serafins, ou seja, vários anjos que estavam adorando ao Senhor, dizendo que eles possuíam 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isso também tem um significado muito grande para a nossa vida, um aprendizado também. As 2 primeiras asas que cobriam o rosto representa o temor, o respeito ao nosso Deus, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a adoração. As outras 2 asas cobriam os pés, ou seja, representa a humildade do adorador, que nós também precisamos ter. E as outras 2 asas diz que eles voavam, significa dizer a prontidão para o serviço. Nós devemos estar pronto para o serviço. E para além dele ver esses serafins com essas asas, ele também ouve esses serafins clamando, e exclamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, eles estão enfatizando a santidade de Deus, o ser totalmente puro, totalmente separado, um ser que não se contamina, um ser que é justo e reto em todos os seus caminhos, contrário à nossa natureza pecadora, falha. E Isaías ele percebe isso, ele vê isso, ele vê a majestade de Deus, ele contempla a santidade de Deus. Nesse instante ele entra assim em meio que desespero. Ai de mim! Você percebe Isaías botando a mão na cabeça agora? Ai de mim, estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
mas meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse ser totalmente puro, totalmente santo. Como é que vai ser agora? Nesse instante, a palavra de Deus diz que um dos serafins, ele apanha uma brasa viva como Atenaz e toca nos lábios de Isaías. E diz para ele: eis que essa brasa viva, tirada do altar, te tocou. E agora você está sendo purificado dos seus pecados. Você está sendo perdoado. Isso significa dizer o quê? Que no momento em que nós temos uma experiência real com Deus, nós recebemos Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O Santo Espírito de Deus, ele, na nossa vida, ele nos purifica. Isso chama-se santificação, um processo na nossa vida. E agora Isaías, ele vai escutar um chamado. O Senhor diz para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías está diante do Deus Todo-Poderoso, que pergunta: quem vai? Quem vai fazer a obra? Nota que, diferentemente de alguns servos do Senhor do passado que deram desculpas para Deus, ainda que depois eles tenham ido e tenham feito a obra, por exemplo, Moisés, quando foi chamado, ele disse que era pesado na língua, ele era gago. Jeremias disse que ele não passava de uma criança, ou seja, eles deram desculpa antes de fazer a obra. Mas Isaías, quando ele ouve: a quem enviarei, quem há de ir por mim, quem há de ir por nós, melhor dizendo, ele se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me. Que seja essa prontidão que nós vimos na pessoa de Isaías, que essa prontidão também esteja em nós nesses dias. Senhor Jesus, conta comigo para a tua obra. É um grande privilégio de trabalhar para o Senhor. É uma alegria, porque os anjos, eles até se apresentaram, eles quiseram fazer essa obra, mas o Senhor confiou a nós. Confiou a nós. Isaías diz então: eis-me aqui. E o Senhor diz para ele: vá à obra, vai à obra, vai, faça a obra que eu tenho para você. Mas não faça de qualquer jeito, não faça de forma relaxada, não deixe essa obra pela metade, mas cumpra o seu ministério cabalmente. Olha, meu filho Jesus, ele foi obediente até o final e cumpriu toda a sua missão. E o Senhor disse para Jesus: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas o Senhor se alegra naqueles que avançam em meio às dificuldades dentro do seu ministério. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos continuar a realizar a obra que o Senhor nos confiou, não com um peso, não com pesar, não com murmuração, mas com alegria no nosso coração, sabendo que nós estamos servindo a um Deus totalmente santo, um Deus que purifica os nossos lábios e coloca palavras de esperança para esses dias dentro da nossa geração. Deus está contando comigo, Deus conta com você. Vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Vamos orar? Querido Deus, nós exaltamos, bendizemos o teu santo e bendito nome, ó Deus, neste dia. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de sermos chamados pelo Senhor, por sermos os teus filhos, por termos, ó Deus, um ministério que o Senhor tem nos confiado.
Queremos pedir nesse dia que o Senhor nos fortaleça o nosso coração, as nossas intenções, e que em nome de Jesus possamos seguir adiante, ó Deus, trabalhando com alegria no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e é o Senhor que vai nos dar a grande recompensa. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos, ó Deus, trabalhar na Tua Seara Santa. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, para a honra e glória dele.